Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, 16ª semana do Tempo Comum. Hoje, a cor é verde, mas a santa é Santa Brígida. Você já deve ter ouvido falar na internet, no YouTube, no Instagram, no Twitter, alguma coisa você já ouviu falar. Aquelas devoções de fazer 15 orações por um ano, 15 orações de Santa Brígida por um ano, fazer uma devoção de 15 anos para obter uma graça. Essa é uma das mais... eu conheço essa. 15 anos fazendo é tempo, né? Hoje em dia eu não sei nem se vai ter planeta e nem mundo para isso, mas tudo bem. Outro detalhe são outras visões místicas de Santa Brígida, Jesus revelando algumas situações ao estilo de Santa Faustina. Ela escreveu muita coisa, mas eu, falar a verdade, eu não pesquisei. Deveria. Mas fica assim para o futuro, né? Vamos rezar nessa intenção. De repente vai ser muito propício realmente prepararmos algo para Santa Brígida, nem que seja no futuro. Esses dias eu estava me recordando muito de Santa Giuliana de Falconieri, que era devotada a Jesus sacramentado. Também é uma outra indicação. Santa Brígida e Santa Giuliana são santas já de tempos mais antigos, né? Uma da Idade Média, outra no período da Idade Moderna. Então seria importante não esquecer esses santos. Às vezes a gente se fixa muito nos santos do momento, não vou dizer da moda, do momento, e a gente perde de rever outros santos que nos antecederam, né? Inclusive, falar bem a verdade, nós vivemos um mundo em que a família já não está mais podendo educar corretamente os filhos, né? Estamos criando uma geração resmungona, respondona demais. Dependendo da situação, é importante criticar e de vez em quando responder um pouquinho, mas é bom calar o biquinho, né? Aconteceu, eu tenho que falar, porque isso também tem a ver com essa falta de memória do ser humano. O brasileiro é horrível para a memória do passado e ainda critica. Tem gente que critica dizendo, tem gente que fica muito no passado. Mas aí mistura as situações. Pessoas que ficam muito no passado ficam remoendo, resmungando, ficam fazendo ressentimento com sentimento. Ressentimento com sentimento, tá? E aí eles não sabem o que é a questão de ter uma memória histórica e um lado memorial das coisas, mesmo na parte do meu passado, do seu passado, do passado da família, entendeu? Esse resgate. E critica. Aliás, o brasileiro está criticando demais e fazendo de menos. Então, eu vou contar o que acontece para ver se eu junto com essa questão da falta de memória de todos nós, principalmente até os católicos. Vou puxar o peixe nesse sentido. Aconteceu aqui em Curitiba uma situação extremamente estranha, para ver como esse momento da pandemia, isolamento social e distanciamento tem provocado crises nas pessoas, né? Uma falta de senso de dois lados. Parece que 4 rapazes entraram num parque aqui, o Tanguá, não sei se é o Tanguá ou o Tingui, eu sempre confundo. Tem dois, tem o Tanguá e tem o Tingui, é um dos dois. E eu não sei como eles tá proibido parques, né? Não tá permitido. Uma vez tá permitido, outra vez não tá. São coisas da pandemia, né? E ontem não estava permitida a entrada de ninguém no parque. Mas aconteceu de 4 ciclistas adolescentes entrarem para beber água, porque acho que tem bebedouro lá. É que para mim esses parques são muito longe, eu não conheço. Se fui uma vez na vida e nunca mais. Aí diz que um guarda municipal, um GM, né, que a gente chama, um guarda municipal, um deles autorizou, não, tudo bem, se vocês beberem água, só saiam porque vocês não podem estar aqui. E os piá estavam sem máscara. De repente apareceu um mais nervosinho, um outro GM, e tratou eles de enxotar, diz a versão deles. Mas eu acho que foi mesmo, porque assim, o que aconteceu? O segundo GM, ele pegou uma arma para tentar intimidar os guri. E um deles pegou o celular, e até foi bom nesse caso, porque ele começou a gravar, né?
Nessas horas, às vezes é bom gravar, porque o que que aconteceu? O GM não deu 2 tiros, não atingiu ninguém, mas foi bem próximo a eles. Dá pra ver o tiro. Agora a Corregedoria da Guarda Municipal de Curitiba está investigando o caso, diz que já, não sei se afastou um deles, mas o que que aconteceu? Por que que eu estou falando da geração resmungona? Os piá também vai provocar o guarda, né? Olha, você que tem filho adolescente, faz favor de largar um pouco teu celular, porque, ó, eu também, quem sou eu, né? Mas larga um pouco o celular e vai educar teu filho para dizer o seguinte: policial chegou, você não resmunga, você não, aliás, qualquer autoridade policial é bom ficar de biquinho calado, porque das duas uma, ou vai te achar bandido ou vai te lascar para não dizer outra coisa. Então é um pouco de falta de senso das duas partes, tanto da parte do GM que deu o tiro a esmo, dois, tá? Quanto os piá, tudo bem, gravou, tinha que gravar, né? Porque se levasse um tiro, estaria uma prova, né? Porque não tem justificativa, os meninos não estavam com arma branca, não tava, só tava sem máscara. E bebendo água dentro de um parque que estava fechado, que não deveria. Aí o que que aconteceu? Aí o piá começou a incitar o guarda. E aquilo. Nem sabe falar direito ainda, né? Aí fica os dois sem razão e com razão ao mesmo tempo. Desculpa, sabe? Você não pode incitar, provocar ira também, né? Fica quieto. Ainda você correndo o risco de levar tiro, né? Então, queridos pais, eduque seus filhos. Primeira coisa, fazer, ó, não briga com o policial, seja militar, seja Rony, seja BOP. Aqui não tem BOP, tem Rony. Rotan, aqui Rotan, né? Policial federal, polícia, o cara não, às vezes está vestido a paisano, você não sabe se é policial, mas se ele chegar e falar é da polícia e ele mostrar o distintivo mesmo sendo a paisana, eduque seus filhos, porque assim, policial a paisana ele é obrigado a atender uma ocorrência, mesmo a paisana, porque na hora sabe, de um assalto, de um acidente, ele tem que correr. Aconteceu também há mais de um ano atrás, que teve uma explosão num prédio aqui, num bairro mais ou menos de classe média alta aqui em Curitiba, que o menino foi ejetado do prédio porque eles estavam fazendo uma impermeabilização. Veio uma pessoa fazer impermeabilização de sofá e a moça, ela foi acender o fogão para fazer café, porque devia ser um apartamento minúsculo, né? E aquilo gerou um gás e explodiu. No que explodiu, o irmãozinho dela de 10 anos, que estava dormindo lá, ela com o tio o cunhado, desculpa, não é tio, cunhado. Tava ela, o esposo e um menino que na verdade é o irmão da moça lá, dona do apartamento. O menino simplesmente foi ejetado para fora. Nessa situação, diz que os vizinhos tinham um pessoal que estava caminhando, que viu tudo aquilo acontecer, porque foi um estrondo gigante, né? 2 bombeiros à paisana pediram para entrar no prédio para ver se podia fazer alguma coisa, para poder dar os primeiros socorros e orientar essas pessoas do prédio, que acharam que o prédio ia desabar. Graças a Deus não, a estrutura é boa. Mas infelizmente o menino morreu depois, porque foi lançado do 16º andar, caiu em cima de um carro estacionado, né? Às vezes eu sou meio urubu, mas, gente, tem umas situações que as pessoas não pensam, né? Então, bombeiro à paisana, policial à paisana, policial federal, que às vezes está lá, a paisana, o cara tá armado, policial federal, ele tem o distintivo dele lá, o documento, mas tá armado. Entendeu? Então, se acontecer de uma autoridade falar que, ó, eu sou da polícia e tal, você não pode estar fazendo isso, você não vai retrucar. Você não tá no Twitter, a criança, sabe, adolescente tapado. Você não tá no Twitter, você não tá no Facebook, você não tá no Instagram, você tá na vida real, e a vida real você não bate boca com esse povo. Então, isso me chocou um pouquinho, eu tô falando, tá? Saiba educar essas crianças. Se você é líder de algum grupo de jovens que orienta jovens, fale também, porque às vezes os pais são tão avoados, pensando em tanta besteira, e o pai e a mãe pensando em seu mundinho fantasioso,
que eles acham que com 15, 20 anos, os filhos já estão grandes, já estão aptos. Não estão aptos para nada, desculpa falar. São meras criançonas, sabia? Porque não tem. Tudo é relativo. Aí acha que criança é gerada e criada e educada por situação espontânea. Geração espontânea. Tem tudo na internet. Só coisa ruim. Sabe? Fora outras coisas também, né? É muita coisa para ensinar. Não é para mexer com fogo, não é para pegar o álcool e enfiar a mão na parte quente, vai fazer churrasco. Isso eu sempre falo. Pega álcool, pega gasolina, álcool de posto e enche lá o espaço, o carvão com álcool, vai fazer o churrasco lá, taca o fósforo, bum! O gás, né, que a gente não vê, ele explode. Toda vida e bombinha dessas que estoura, sabe? Aquelas bombas de fogo de artifício. Quantas vezes que a pessoa não perde os dedos, a mão e etc. A vida ensina. Desculpa. A vida não ensina. Tem coisa que a vida não ensina. Tem que orientar essas crianças. Teve um também no Rio, né? Trágico aquilo. Festival de pipas. Bom, falo em pipa, eu já penso nas linhas chilenas e as linhas com cerol, né? Eu já fico ressabiada. Nessa vez não tinha. Só que o que aconteceu? Tava acontecendo uma ressaca, também no litoral ali do Rio, não sei se era na capital, lá na periferia, festival de pipa. Aí a pipa caiu numas pedras ali, mas numas pedras meio perigosas, e as ondas batendo. Aí a criança de 10 anos lá, sem pensar o que foi fazer, catar a pipa. O que aconteceu? Caiu no mar, morreu afogado. E para piorar, um colega, um primo mais velho, de 16, 18 anos, foi atrás, se jogou na água para tentar salvar, morreu junto. Gente, pipa a gente compra por 10 reais, faz em casa, tá? Mas a vida de uma criança, sabe? Cadê o responsável? Aí fica a dor, né? Então é isso, sabe? As coisas que a TV. Hoje em dia não é a TV que forma, hoje em dia é a internet que forma. Influenciadores tipo esses FN da vida, né? Eu não vou falar o nome do cara para não dar ibope, mas você sabe, o FN. Esse povo que educa tuas crianças. E não são exemplo de educador. Os influenciadores digitais. Então, cuidado, pai e mãe, responsável pelas crianças. Se infelizmente acontecer, é a pessoa responsável da pastoral jovem e tal, eduque. Não custa falar e educar, né? Então, essa questão, o que está acontecendo? Uma geração afrouxada na educação de valores. E a gente está criando uma geração resmungona, manada mesmo, que qualquer coisa já está fazendo manifestação e tacando pedra nas vitrines, como se isso fosse uma verdadeira manifestação, né? Para mim é coisa de arruaceiro. Acham que pode até gritar com o policial. Tá? Então eu sei que parece uma coisa estranha, mas estamos perdendo a memória de educação de valores, de preservação dessas crianças, dessas adolescentes e até de alguns jovens adultos, que na verdade agem como criança. Para finalizar esse papo estranho, uma vez eu peguei no Instagram um papo estranho mesmo. A moça, meio designer e tudo, dizendo: e comecei a morar sozinha, vim aqui para uma cidade grande e comecei a comer tudo que eu gostava, até a hora que eu passei mal. Ó, segue o fio no enredo, hein? Aí passei mal, o que o médico falou? Que eu tinha que ter uma alimentação saudável, com mais verduras, legumes, frutas. Aí eu não aguentei, gente. Aí eu olhei assim pro Instagram da guria, porque ela fez umas ilustrações e ela tentando justificar, sabe, não sei o quê, e como se aquela coisa, esse testemunho dela era importante. Devia ser mesmo, porque o que é? Da onde que ela veio? O que ela comia antes na casa? Será que ela achava que era a comida da mãe era aguada? Cheia de verde? Porque a maioria não é assim. Eu admiro o povo vegetariano, o pessoal que larga a vida carnívora e encara o vegetarianismo. Porque
Não é fácil você preparar vários vegetais que possam colocar ferro, cálcio e proteínas, principalmente, e sem contar que você tem que comer mais no volume, às vezes, para poder ter um pouco de saciedade, dependendo do que você está comendo. E as pessoas não sei que cultura que vem e acha que só de coxinha se vive. Aí terminou dizendo, não, agora eu estou tentando comer legumes, verduras e ter uma alimentação saudável, uma vida saudável. Aí ela não disse que comeu coxinha, mas nas entrelinhas tudo indicava que sim. Coxinha, pastel, todo tipo de doce, todo tipo de industrializado. E depois eu vi uma reportagem séria falando da desnutrição infantil. Claro que nas famílias de periferia, o que compravam, o que davam para crianças de 2 anos? E estavam todas anêmicas. Elas vinham para a pré-escola, quer dizer, até o ano passado, né? Porque agora esse ano não teve ano escolar. Mas até o ano passado verificou-se que as crianças estavam muito magras e dá para ver pela coloração da pele. Foram fazer lá, as tias da creche, leva ela no postinho que acho que ela tá anêmica, e não deu outra. Aí papo da médica, pediatra, fazer: ô mãe, a senhora tá dando o que para essa criança comer? Ah, tem a comidinha da creche e tal, não sei o que. E que mais? O que ela come em casa? Ah, iogurte, eu dou bolacha recheada, eu dou não sei o que. Aí leva aquele puxão de orelha triplo, essa mãe. Minha senhora, a senhora tem que fazer arroz, feijão e um pedacinho de carne? Eu sei que é difícil, mas come mais verdura, come mais legume, mais fruta. Aí o papo da mãe. Ai, eu achava que só de bolacha recheada e iogurte era saudável. Meu Deus. É. Eu sei que é chato o que eu tô falando no canal, sabe? É muito chato. Muito chato. Meu Deus, eu não sei. Quando era jovem, eu pensava que o futuro seriam de pessoas mais conscientes das coisas, que poderiam ter uma vida realmente saudável, mas falar bem a verdade, esse papo de gente que cheira academia, idolatra aparelho de academia, na verdade, ou então esse povo extremamente viciado em vegetais, então eu admiro uma parte, mas eu tenho uma crítica com relação ao pessoal que é muito obcecado pelo vegetarianismo, a ponto de recusar convites, a ponto de dizer na cara da pessoa que convidou ela, eu não como carne, ainda faz desprezo. É uma pessoa extremamente mal educada, porque ninguém mais vai convidar ela. Ela é filha da a minha sobrinha, minha netinha. Eu não convido ela, porque eu sempre faço aquele bolo de carne e toda vez ela chega aqui e faz aquela cara de nojo, dizendo que não vai comer a comida da avó. Feio, né? É esse tipo de gente que aparece. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer, mas está acontecendo. Porque são crianças mal criadas. Não é junto, não. É mal criadas. Não são bem criadas. Elas são só, é a queridinha da mamãe, o queridinho do papai. Só isso. Aí na hora que morre os pais, fica Deus dará, aí vai morar na rua, briga com todo mundo, acha que ela merece aquele trabalho de entrar naquela empresa, acha que merece que o mundo enfia um tapete vermelho na frente dela. Sabe aquele tipo de gente? Tem um monte. E ainda queima, fala mal, queima as igrejas, entra em qualquer protesto, manada aí que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque mataram um homem negro. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a questão de racismo, preconceito, injustiça policial e de autoridade, seja policial ou política, tem a ver com as igrejas católicas, ou até mesmo um templo protestante, porque nessa altura da vida eu tô até com medo dos templos protestantes. Vamos começar a queimar a Bíblia, gente? Tá? Já estão queimando o Jesus crucificado, estão queimando tudo, em nome do quê? Do racismo e tal. Jesus racista? Meu Deus. Eu tenho medo dessas manifestações, né? Tá? Então a questão da memória é importante. E o que o mundo está fazendo? E esse é o meu alerta. O mundo quer mesmo. Alguns setores da sociedade, tá? No fundo, querem apagar
o passado de um país, o passado cultural de uma comida, o passado de como se produzia comida em casa, no sentido de hortas e até fazer macarrão caseiro, tudo. Eles querem assim, deixar tudo uniforme mesmo, globalizar de forma uniforme, como se fosse um bando de robô. Parece aquele filme lá do Star Wars, lá, A Guerra dos Clones, sabe? Que tinha um monte de soldado todo com capacete branco. É para transformar tudo aquilo. Nós seremos tudo aquilo no futuro. E quem for contra o sistema vai ser morto. É só você ver. Eles querem apagar a memória de Jesus crucificado, eles estão querendo chamar de Jesus de lenda, mito, qualquer coisa, enfeite da carochinha. Nossa Senhora? Nossa Senhora é uma qualquer. É, vai nessa. Os santos, esses são os primeiros a ser chamados de qualquer, né? Lógico, santos. Os santos só existem pela graça de Deus. Então, por conta disso, a gente não pode perder a memória deles. Não mesmo. Porque a gente não está lembrando só do São Padre Pio, Santa Giuliana de Falconieri, Santa Brígida, Santo Antônio de Padua. Não é a pessoa, persona, Santo Antônio de Padua. Não, é a graça infusa neles. Que sim, de fato, os torna uniformes diante das próprias diferenças humanas de tempo, espaço, língua, nacionalidade, classe social, mas uniformes pelo Espírito Santo. E esse é um dos grandes mistérios que a nossa Igreja Católica acredita. E se você não acredita, eu vou fazer abrir os olhos na marra. O Espírito Santo nos dá uniformidade de comunhão com Cristo diante de nossas diferenças temporais, locais, nacionais, quando falo nacionais é de países, políticas, classe social, porque Santo Antônio de Pádua era nobre, Santa Giuliana de Falconieri acho que era nobre também, Santa Edith Stein, recém-convertido, judia, recém-convertida, e etc, etc, etc. Deus escolhe os pequeninos até entre os ricos, abastados, mas também entre os pobres. Você nunca pensou? É porque você não fez uma certa vivência com o Espírito Santo. Certo? Então vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco, já que o pitaco ficou longo, né? E eu tô atrasada com os áudios, tá? Então é que cada dia é uma coisa estranha, né? Tá certo que eu vejo essas notícias ruins também, mas prudência, né, gente? Tenha prudência. Prudência, prudência, prudência. Certo? Tem gente se achando muito imortal por aí, não sei porquê. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a primeira leitura de hoje está em Jeremias 2, versículos de 1 a 3, depois do 7 ao 8 e do 12 ao 13. A palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso e enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 35, com o refrão: Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas, eterna é a vossa justiça, Senhor. Em vós estás a fonte da vida, ó Senhor. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus.
Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva na torrente das vossas delícias. Em vós estás a fonte da vida, ó Senhor. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas para a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Bem, eu dei um pitaco longo. Aqui termina a liturgia da palavra. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Paz e